Olá, boa tarde! Bem-vindos a essa live sobre quais os caminhos que você não tinha pensado. São 5 caminhos, já adianto aqui, para a criança provar novos alimentos ou a criança se interessar por novos alimentos. Muitos pais, em muitos momentos, se pegam desesperados achando que a criança não vai mais comer aquela gama de alimentos que antes comia, ou porque parou de comer, chegou aos 11, 12 meses, começou a mostrar as preferências alimentares e a gente não sabe o que fazer para aquela criança voltar a ter interesse no momento da refeição, voltar a se sentir confortável nesse momento da refeição. Porque o que a gente não quer? A criança com um cardápio bem reduzido, uma criança que se recusa a provar novos alimentos ou está recusando os poucos alimentos em que antes aceitava. Então é sobre isso que eu vou falar hoje nessa live, os caminhos que você não tinha pensado para a criança provar novos alimentos. Sejam todos muito bem-vindos para essa live. Marília, Regina, Simone, Ana Carolina, Mayra, Mi, sejam muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui para vocês o título dessa live. Para quem for entrando aqui, vão falando a idade do bebê de vocês, do filho de Vanessa, mamãe MBS, aqui acompanhando sempre. Prazer te ter aqui sempre. Oi, Lara, vou colocar aqui para vocês. Vão falando a idade dos bebês, quem é minha aluna, quem não é. Caminhos que você não tinha pensado para a Luciana, 1 ano e 11 meses, a criança provar novos alimentos ou voltar a comer os alimentos que está recusando. Novos alimentos. Publicar. Vamos lá, fixar comentário. Pronto! Sejam todos muito bem. 4 meses, olha, daqui a pouco tem um bebezinho aí. Mamãe da Malu, 6 meses, sou nova aqui. Jéssica, muito bem-vinda ao perfil. Aproveita bastante as lives e os conteúdos que temos aqui. Pessoal, deixa eu convidar vocês, semana que vem, segunda-feira, inclusive para mamães de 4 meses, 6 meses iniciando, ou independente da idade, semana que vem, dia 12, segunda-feira, inicia a Jornada do Bebê que Come de Tudo. É um evento completamente online e gratuito, que vocês podem se inscrever no link da minha bio, de Jornada do Bebê que Come de Tudo, para participar. Os links serão enviados para vocês por e-mail e também pelo grupo do WhatsApp, tá? 5 meses, Eliane, olha aí, daqui a pouquinho começa a alimentação do bebê. Nossa, tem uma luz tão forte aqui no meu rosto que eu vou diminuir um pouquinho. Olha que importante, Aline, minha bebê tem 4 meses e já estão me perguntando se eu já estou dando suquinho para ela. Estou te seguindo para fazer tudo certinho. Aline, nossa, segue aqui, né? Fica firme aqui. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de erros que eu vejo por aí. Eu, como profissional, a quantidade de indicação errada que se tem nesse início da introdução alimentar é algo gigantesco. Ainda, infelizmente, né? Do profissional talvez desatualizado, ou mesmo de familiares que a gente vê. Dá suquinho, dá sopinha aos 4 meses, 3 meses, 5 meses, o que não tem indicação nenhuma para isso. A gente só, né, vai num caminho errado, né? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui lá na frente, né? A minha criança, o meu bebê, e aqui eu já inicio essa live falando sobre isso, que uma criança tenha chances reduzidas de ter doenças relacionadas à obesidade, que não seja uma criança com déficit nutricional, que pode afetar inclusive na questão de crescimento e desenvolvimento adequado. Eu não quero que lá na frente o meu filho tenha esses fatores de risco aumentados para doenças. Por exemplo, a gente sabe que o fator ambiente, ele condiciona muito toda a questão da saúde dessa criança lá na frente. Quando eu digo lá na frente, não é
muitos anos ali. A gente sabe que a quantidade de aumento de sobrepeso e obesidade no mundo, né? A realidade é uma pandemia muito grande. E a introdução alimentar se sabe que é um momento de maior prevenção de todos esses fatores. A gente tem ouro na mão, como eu costumo dizer, e realmente a gente tem o poder de conseguir reduzir essa chance de doenças relacionadas à obesidade, sobrepeso, déficit nutricional também, né, que a gente precisa pensar para os dois lados. A gente não tem só um caminho, a gente precisa ter o equilíbrio nesse processo todo para que a gente tenha uma criança com saúde a longo prazo, né? A gente quer, porque o que a gente vai ter? Nós vamos ter um futuro adulto daqui a pouco. E a gente quer que esse filho nosso, que hoje está com 3, 4, 5, 6 meses, inicie correto para que a gente não veja, né, lá na frente aquela criança nossa, né, por algo que foi feito errado nesse início. E a gente pode fazer o certo, a gente consegue fazer o certo. Não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples, desde que com a informação certa. Sobre isso que a gente vai falar também, né, na live de hoje. Vocês não podem errar nesse início. E quem iniciou e quem identificar que já iniciou errado, vamos dar um jeito de acertar agora. A gente tem esse papel nas nossas mãos. O papel nosso como mãe, pai, cuidador é o que oferecer dentro de uma rotina pré-estabelecida e o local ideal. Com a criança é comer ou não e o que comer do que for oferecido. Então a gente tem a nossa responsabilidade, sim, como pais cuidadores, de proporcionar uma saúde adequada para essa criança via alimentar. E a gente sabe que a alimentação, ela é a base, né, da saúde do ser humano, aliado aos fatores genéticos e ambientais como um todo. Então vamos lá, vamos seguir, sigam aqui comigo na live. Eu vou falar para vocês alguns pontos chaves, assim, que vocês precisam idealizar, né, os caminhos que vocês precisam saber de ter uma criança que prove novos alimentos e que não saia recusando, né, a criança que está na cadeira de alimentação e uma criança que já se contorce toda para querer sair daquele momento. Algo tá errado, a gente já precisa ligar um sininho e dizer, não, algo tá errado aqui, né? A Aline comentou, amei, vou me manter firme e começar só quando der os sinais de prontidão. Perfeito, Aline. Então vamos lá. Em primeiro momento, né, eu trago para vocês algo muito importante, assim, que a gente pensa. Por que será que o meu filho não tá comendo? Né? Às vezes a gente inicia a introdução alimentar e acha que o bebê mamou até aqui e tem que sair comendo. Ou a criança que completou 12 meses vai manter aquela mesma ingestão alimentar dos primeiros 6 meses de vida. Isso não funciona assim. Os marcos de desenvolvimento, eles estão completamente associados ao volume de ingestão alimentar daquela criança. Primeiro ano de vida da criança, as crianças praticamente triplicam o seu peso desde o nascimento. A partir dos 12 meses, em média, essa criança não vai mais triplicar esse peso a cada ano que passa. Não seria possível, fisiologicamente, a criança triplicar o seu peso a cada ano. Então, existe uma redução do volume de ingestão alimentar aliado com essa redução nesse aumento do crescimento. Então, esse crescimento, ele não vai ser mais tão linear e tão crescente como foi no primeiro ano de vida. E nós precisamos entender isso para entender como funciona o processo de desenvolvimento e crescimento adequado dessa criança. Para muitas crianças, né, que estão realmente preocupadas com o momento da refeição, o que significa isso? Será que não tem algo atrapalhando essa criança para experimentar novos alimentos? Será que eu estou, como mãe ou como pai, me posicionando corretamente para que o meu filho esteja confortável para ensaiar o movimento da mastigação e degustar esse alimento antes de colocar dentro da boca, mastigar e engolir? Será que esse meu bebê ele tá pronto para ter essas informações sensoriais que eu acho que ele está? Isso a gente deve se perguntar, não só no início da introdução alimentar, mas durante todo o processo de introdução alimentar que se estende até os 2 anos de vida da criança. Eu preciso entender que a minha criança, mais ou menos aos 2 anos, alguns aos 3 anos, já aprenderam a mastigar
Mas de uma hora para outra, essa criança começou a me mostrar que tá ficando com mais tempo mastigando aquele alimento dentro da boca, ou que tirou o alimento dentro da boca e começa a cuspir aquele alimento. E a mãe, pai, cuidador, normalmente se pega surpreso. Como assim? Ele agora começou a cuspir. Antes ele comia super bem, mastigava, engolia alguns alimentos, até colocava para fora, mas agora tudo que entra dentro da boca ele cospe. O que será que está acontecendo? Será que tem algum problema aliado aqui? Muitas vezes, quando isso acontece, é uma nova interpretação da criança sobre esse processo da mastigação. A criança já aprendeu a mastigar, já aprendeu a lateralizar esse alimento, já aprendeu a fazer um movimento de rotação mandibular, e com essa nova interpretação cognitiva, esse aumento, né, da interpretação das novas sensações, a criança viu que consegue cuspir um alimento. A criança conseguiu ver que consegue tirar o alimento e que esse gesto, essa atitude é nova para ela. Então ela vai fazer isso desde que ela não vai ter algum trauma relacionado a esse gesto, desde que a gente não tenha um pai ou um cuidador, né, com um estilo mais autoritário e que diga assim: não faz isso, não cospe, é feio cuspir, não faça isso, que feio, isso é horrível, não faça. A gente precisa do outro lado entender que esse ato pode ser esperado e normal para essa idade. No momento que eu entendo que tem algo aí que pode estar associado a um movimento de desenvolvimento dessa criança, nossa, a gente tem uma criança completamente aliada ao momento da refeição. Nós aliamos, a gente tem essa criança confortável no momento da refeição. E não uma criança que interpretou aquilo como algo: nossa, tá me xingando, eu vou sair daqui porque eu não quero mais isso aqui. Eu aprendi a fazer esse gesto, mas estão me reprimindo com algo novo que eu aprendi a fazer. Então, olhem o perigo, né, de interpretações erradas da mãe, do pai, do cuidador. E é o que vocês têm que entender. É algo que ninguém vai condenar, né? Eu tô aqui trazendo conhecimento para vocês e jamais condenando, porque eu estudei muito e ainda estudo para isso, toda a questão do desenvolvimento infantil, e não só a nutrição. Eu sou nutricionista infantil, sim, trabalho com crianças, bebês desde o início da introdução alimentar. Agora a gente vai ampliar também esse cuidado para crianças maiores, e a gente precisa saber disso para informar vocês, né? Então, assim, para muitas crianças realmente é desafiador estar na mesa com alguém, né, batendo em cima: não cospe, não faz isso, não faz aquilo, não joga o alimento no chão, certo? A gente obviamente que tem os caminhos para dizer: filho, não tá confortável esse alimento da tua boca, quer esse pires aqui para você cuspir? Eu posso trazer esse piresinho, um potinho, uma cumbuca para essa criança cuspir o alimento que não tá confortável nesse momento da alimentação, tá? Então é justamente isso, né? As crianças ensaiam esse processo todo para ter esse feedback positivo, desde que nós, adultos, pais e cuidadores, saibamos interpretar isso de forma que a gente traga essa criança para o momento da refeição feliz. Então, um caminho, né? Vamos começar então os caminhos que a gente tem para a criança provar novos alimentos, né? Eles podem, então, o caminho número 1 desse início, eles podem sentir o cheiro antes de comer. Como assim? Eu preciso dar a comida para o meu filho cheirar antes de eu oferecer? Por que não? Vocês não sentem um cheiro agradável quando estão num restaurante e dizem: nossa, essa comida deve estar maravilhosa. Restaurante, nossa, sempre que eu passo por um restaurante X, o cheiro dessa comida é sensacional, é incrível. Vou pedir uma ação para vocês, para eu continuar aqui, para o Instagram às vezes não banar e não diminuir. Clique no coração, que é o Instagram, envia essa live para mais pessoas. Oi, Elisa, Joana, tudo bem? Como vocês estão? Feliz ter vocês aqui, minhas alunas e todo mundo que está aqui. Que bom ter vocês aqui, gente, muito feliz.
E vamos lá, então, o cheiro, né? O cheiro, ele é uma prévia para a criança comer ou não. Tem crianças que talvez vão cheirar um alimento e não vão querer, vai sair ou vai tocar e não vai querer. Mas no momento em que a gente prioriza, né, o cheirar, por exemplo, eu estou comendo um alimento e vou cheirar na frente do meu filho esse alimento. Será que ele não vai querer fazer o mesmo? Tentem fazer isso, façam e depois me contem, me enviem no direct, tá? Meu esposo, a Elisa, comentou, sempre levo o prato até ela para ela cheirar. Lindo, lindo demais, Elisa, isso é sensacional. Olha só, sem dúvida nenhuma, é uma das questões que você já sentiu. O teu esposo MBS, né, já sabe que isso é importante. E a relação que a criança cria é muito importante. A Adri comentou: oi, Cíntia, te acompanho há pouco e estou amando suas lives. Que maravilha, Adri, obrigada, fico muito feliz. Continua aí que toda terça e quinta-feira, às 15 horas da tarde, eu estou aqui com vocês, tá trazendo conteúdo de qualidade e informação para vocês passarem por essa fase mais leve, que deve ser, mas normalmente é bem turbulenta, bem cheia de dúvidas e as mães desesperadas aqui. Juliette, Cíntia, boa tarde. A cada conquista, aqui lembro de você. Ai, que felicidade a minha ler isso, Juliette. Obrigada. Amei saber. Vamos lá, então. O cheiro é uma prévia de tudo isso, gente. Então, não reduzam a importância de cada ato que vocês forem fazer. Porque é aqui que a gente vai ganhando a conquista, a gente vai ganhando por pequenos passos, pequenas ações que a gente acha que talvez não seja importante. Não, mas eu tenho que colocar o prato na frente do meu filho e ele tem que comer. Não é assim, nunca foi. Vai ser sim se a gente tiver aquele pai e aquela mãe que acha que a criança vai ter que comer a qualquer custo. Coloca tablet, televisão, distrações para fazer comer. Ah, mas o meu filho come um pratão, bate um pratão. A gente não sabe como é que é a grama do vizinho, né? A gente não sabe dos detalhes. E a gente precisa criar expectativas alinhadas com o resultado dessa criança, tá? Então é justamente isso. Número 2, né? Após a questão do cheiro, que é um caminho que a gente pode ativar, né? Toda a questão dessa área do vou cheirar, trouxe algo agradável para mim ou não, eu posso querer ou não, certo? Eu não posso achar que essa criança vai querer comer a todo custo por ter cheirado apenas, não. É um dos comandos que faz parte dessa interpretação que vai fazer ou não a curiosidade intrínseca dessa criança, desse bebê. Tá? Então, o próximo, né, o que a criança pode fazer? Ela pode pegar um alimento, por exemplo, e colocar o dedo na maçã, por exemplo, e levar esse dedo aqui no lábio. E eu posso fazer isso, né? Porque meu bebê tende a me imitar. Posso colocar no lábio. Os sensores da região do lábio, eles são muito parecidos com a região da nossa mão, que vai interpretar, tá gelado, tá macio, tá molhado, tá mais seco. E automaticamente do lábio, eu posso colocar a língua para lamber o que está no meu lábio. Ah, mas isso é um caminho para fazer a criança comer? A gente não faz a criança comer. A gente trabalha nos bastidores de todo um processo, de todo um teatro que a gente vai chegar no nosso destino final. Então a criança vai interpretando conforto, sensações perante a nossa conduta, né? Então, no momento que leva a língua pro lábio que tem um alimento, engraçado, eu coloquei um pouquinho numa caneta, tinha um pouquinho de morango aqui. Nossa, fiquei com um bigode de morango. Tirei esse bigode de morango com a minha língua, consegui. Talvez a criança queira fazer o mesmo. Nossa, mas meu filho nunca comeu um morango e foi lamber o morango que estava no bigode dele e quis acabar comendo o tal de morango. Nossa, nunca imaginei que esse fosse um caminho de uma brincadeira. Então é aqui que começam, né, todas as interpretações de descobertas, de motivação perante isso. Ou seja, eu quero saber se vocês sabem, ou deixa eu formular melhor a pergunta.
se vocês alguma vez já pensaram que colocar o dedo na maçã e eu colocar o dedo da molhada da maçã na minha língua é um sabor do sabor? Talvez bugue um pouco a cabeça de vocês, tá? Mas eu quero trazer uma novidade para vocês, né? Eu quero trazer informação de qualidade. Eu quero que vocês digam sim ou não. Sim ou não. Sim, não. Quando eu passo o meu dedo num alimento e coloco na minha língua ou no meu lábio, isso aqui é um sabor do sabor? Me digam, entendi ou não entendi? E cliquem no coraçãozinho pra mim, por favor. A Dani Nutri, teu trabalho é lindo, Cíntia, parabéns. Ainda não tenho filho. Ai, que linda, adorei. Tu é minha colega Nutri, mas já gosto de aprender contigo, dicas maravilhosas. Ai, que bom, muita prática, Dani. Muita prática, muito aprendizado com as crianças, obviamente com os cursos que eu fiz, mas muita prática com as crianças e trago para vocês o que dá certo. Não adianta trazer frufru e o que não funciona. Entenderam? Perfeito, perfeito. Eu queria esse feedback de vocês. Então, isso aqui que eu faço é um sabor do sabor, certo? Que bom que vocês entenderam, que bom que vocês estão bem ligadas aqui comigo, tá? Então, no momento em que eu tenho um sabor do sabor, esse aqui é um sabor sem textura, concordam? Mais uma vez, concordam que esse sabor aqui é um sabor sem textura? Vou esperar a resposta de vocês. Sim, aqui que falou, a Elisa falou que sim, a Joana falou que sim, a Aline falou que sim. Gente, eu tô preparando algo sensacional para vocês. Como eu amo esse tema, como eu amo falar sobre isso. Ótimo, todo mundo tá entendendo que sim. É um sabor sem textura, né? A criança, a Juliette comentou que concordou, a Priscila falou que sim, a Ana Carol que sim, a Majuzinha que sim, Janiele que sim, a Fran que sim. Ótimo, ótimo, Joanessa, perfeito, parabéns, que bom que vocês estão aí bem ligadas nisso. Então, quando eu tenho um sabor sem textura, eu reduzo a preocupação da criança que talvez não esteja querendo aquele alimento novo, ou que não quer comer, ou que se sente desafiada perante aquele momento. A gente reduz essa preocupação perante algo novo, tá? E quando eu falo isso, gente, não é besteira, frescura daquela criança. Talvez essa criança, talvez mais velha, com 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, esteja com uma preocupação relevante que para ela é. Não é frescura, é criança que tem seletividade alimentar, tá partindo para uma dificuldade alimentar, que seria dificuldade alimentar extrema. Ela tem uma preocupação importantíssima a nível tanto sensorial, cognitivo, a criança não quer, tá? E ninguém tá livre de ter uma criança assim, tá? Por isso que eu já tô trazendo informações de qualidade. Por que ninguém tá livre? Ontem eu fiz até uma sequência de stories aqui, falando dos motivos. Uma introdução alimentar mal feita, não guiada, ela é um gatilho muito forte para dificuldade alimentar extrema, tá? Para seletividade alimentar extrema, que se caracteriza como uma dificuldade alimentar. Por quê? Porque a gente não está trabalhando de forma assertiva como deve ser a introdução alimentar. Gente, eu recebo diariamente horrores sobre isso, horrores sobre suco, papinha liquidificada. A criança não conhece um alimento, a criança não conhece a textura, o sabor, os alimentos em separados, introduzindo suco desde cedo. A gente sabe, mas por que besteira, eu não posso oferecer suco nem água de coco para o meu bebê? Não é à toa que a gente indica vocês a seguirem um caminho e a trilhar um caminho certo. Porque os motivos estão todos escancarados aí, desde que o profissional esteja atualizado, pelo amor de Deus.
tá? Concordam comigo? Então vamos lá. No momento que eu tenho um sabor sem textura, eu reduzo essa preocupação. Eu deixo a criança lamber e colocar o dedinho. Ah, mas por que o meu bebê tem que comer? BLW besteira. Não é por aí. Dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos, as minhas alunas que estão aqui que digam, dentro do MBS, as 3 abordagens estão totalmente muito bem claras lá dentro. Não existe melhor nem pior. Existe o que melhor funciona para aquele bebê e para aquela mãe e para aquela família. Ou seja, tem o BLW, tem a introdução alimentar participativa e tem a introdução alimentar tradicional. A mãe que optou pela tradicional, alimento amassado na colherinha, tá tudo certo. Tá tudo 100%. Desde que eu entregue o certo, como ela deve fazer. Ela não deve trazer aquele alimento pronto, amassado, de qualquer jeito para a criança, não. A criança precisa conhecer na íntegra o que está comendo, tá? Clica no coração aqui pro Instagram enviar, por favor. Segure no coração, please, tá? Joanessa, que bom ter você para esclarecer tantas coisas sobre alimentação. Eu que agradeço pelas tuas palavras. Obrigada. Então, no momento que a gente fala em sem textura, existe o sabor com textura, né? Sem textura, obviamente, né? Isso é o normal. A gente pega uma banana, morde, eu tô sentindo o sabor da banana com a textura da banana dentro da minha boca, tá? Já se eu mordo uma maçã, eu sinto o sabor da maçã e sinto a textura da maçã dentro da minha boca. Então, este é um sabor que tem textura. Quando a minha criança estiver preparada para ter dentro da boca dela esse sabor com textura, eu sigo oferecendo o alimento na sua formato original para ela. É diferente quando eu trago uma sopa para a criança totalmente misturada, que ela não conhece os sabores com texturas diferentes. Por que não sopa, Cíntia? Pode oferecer sopa eventualmente, não como regra. Deixa o teu bebê provar os sabores diferentes desde o início da introdução alimentar, porque eu não tenho uma criança com uma probabilidade aumentada de ser seletiva, dificuldade alimentar lá na frente, desnutrição, colesterol elevado, enfim, por excesso de bolachinhas, porque aquela mãe oferece qualquer alimento, desde o mingau, desde alimentos achocolatados, porque pelo menos ela está comendo. É o que a gente ouve hoje em dia. Pelo menos o meu filho come, então eu vou continuar dando. E a gente não deve julgar, obviamente, eu não estou aqui jamais para julgar, mas sim para informar o caminho certo do que fazer. Certo? Então é justamente isso. Então, como provar, por exemplo, uma criança que vai provar, como eu disse para vocês, um iogurte, ela pode colocar o dedo dentro, só lambuzar o dedo e vai sentir o sabor do sabor. Mas se ela colocar uma colherinha ou uma banana e mergulhar nesse iogurte, vai ter volume de iogurte ali, iogurte natural, e ela vai sentir o sabor do sabor, mas também vai sentir a textura. O sabor com a textura. Então esse é o ponto de partida, né? Que é o segundo, né? Que é o ponto de partida para a gente começar a ter uma criança com uma maior leveza e uma maior interpretação de alimentos, né, novos nesse repertório alimentar aí, tá? A Elisa Fetter comentou que o bebê dela com 10 meses provou sopa pela primeira vez essa semana. Ai, que amor! É isso aí, gente. Não existe nada de errado, né? Mas desde que eu tenho uma criança que tem um repertório alimentar muito bem. A Van, super importante não misturar. Tenho essa questão em mente sempre. Deixa eu só aumentar o volume aqui pra mim. Em mente sempre, para que meu bebê conheça o sabor e a textura de cada alimento. Perfeito, Van Fonseca, perfeito, exatamente isso. É isso aí, a criança precisa conhecer. Minha filha não gosta de coisas mais molinhas, a Nanda comentou. Textura é muito importante identificar, tá, Nanda? É bem importante identificar, isso não tem nada de errado, mas a gente precisa ir vendo, né, o aumento desse repertório alimentar, tá bom? Terceira, tá? As tentativas, né? Terceiro caminho para ter uma criança que prove novos alimentos aí é que as tentativas de sabor, elas não precisam ir diretamente para dentro da boca. E aí? O que significa isso?
né? E nem diretamente dentro da boca, língua e boca, tá? Não precisa ir diretamente. Então, isso é muito, muito importante, né? Para muitas crianças que a gente chama de comedores exigentes, né, que testam antes, querem provar, né? São um pouco desconfiados, querem olhar o alimento, tira a mãozinha, quer olhar, quer ver, né? Não aceita um grande repertório, é o mais exigente para algumas texturas. A criança precisa de um processo de aproximação antes do que sair comendo de fato, tá? Então, à medida que as crianças elas vão trazendo esse gosto pela alimentação, quando a gente caminha de forma gradual perante o alimento, o alimento vai indo, né, em direção à boca por partes, no sentido de toca sem sabor, toca com sabor, coloca na boca, coloca na língua, dá um beijinho, para a criança ir se aproximando daquele alimento, para automaticamente ela indo, né, por volta desse processo. Pedir para cortar um brócolis, pedir para colocar o brócolis dentro lá da água fria, para depois a mamãe pegar a panela e levar no fogão para esquentar e cozinhar, ou assar no forno. São outras alternativas para esse processo. Isso aí, Nanda, deixa tocar. Anelisa, procuro dar sempre separado em pedaços, mas agora nesse frio a janta da família às vezes é caldo. Problema zero se isso não for uma regra para tua bebê e ela não começar a mostrar recusa aí, tá bom? Tem que ficar de olho bem ligado nisso, tá? Oi, Cá, tudo bem, Nanda? Minha bebê prefere os alimentos mais secos. Não aceitava feijão. Deixei o caldo bem ralinho e tirei só os grãos sem caldo. Agora ela aceita melhor. Vai pegando os grãozinhos. Não é sempre que ela come, mas sempre dá umas provadinhas. É exatamente isso com o sucesso da alimentação. A gente não precisa de uma criança que come todo o alimento que está ali. Isso é com a criança. Volume alimentar e o que comer do que vocês forem oferecer é somente com a criança. Tá? Quarto, então, vamos lá, que a gente falou agora, né, que o alimento, as tentativas de sabor, elas não precisam ir diretamente para dentro da boca. Quarta, como a introdução, né, como uma, deixa eu interpretar direitinho para vocês entenderem esse quarto item. Quando a gente tem uma criança que lambe um alimento, por exemplo, e ela diz, nossa, tá gelado, nossa, tá morno, nossa, tá quente. Claro que dependendo da idade da criança, ela vai falar, tá quente, tá morno, tá gelado ou não tá. O bebezinho, a gente pode pegar um alimento, por exemplo, e ir em direção a um novo sabor e fazer assim, nossa, que engraçado! E brincar, o lúdico nesse processo. Automaticamente vai tocar na linguinha e ir direto. Eu não tô falando ir no dedo e depois aqui, tá? Pegar o alimento... Que engraçado! Ou seja, é um caminho diferente que eu tô dando para a criança ir ao encontro de provar novos alimentos. Isso, o que dá? Dá o sabor do alimento na nossa língua à distância. Eu não tô colocando o alimento dentro da minha boca, entende? Até que a criança sinta um novo sabor. Por exemplo, ui, que engraçado! Vai lamber uma laranja, um limão, por exemplo. Ui, que azedo! E a gente pode brincar. Ai, que azedo! Ui, que legal! Lembrei do Alonso agora. Ele lambia um limão e falei assim, bom. Eu nunca me esqueço, gente. Vamos ver se eu acho esse vídeo pra postar. Então, conforme a criança se sente confortável para ir brincar e lamber rapidinho como uma grande brincadeira, ela pode trazer esse sabor que tá indo de forma distante para dentro da boca. Ela vai fazer e quando vê, a criança sai lá e sai comendo aquele alimento. Então é um caminho que eu tô oferecendo para aproximar. Isso é aproximação. Quando a gente menos espera, a criança começou a comer por ter lambido um alimento, entende? Então vamos lá. Quinto caminho aqui. Então, quando o sabor é bom para a criança, para a interpretação da criança, porque um sabor para mim pode ser bom, para Elisa pode não ser bom. Um sabor para Fernanda pode ser bom, para mim, Cíntia, pode não ser bom, tá? Então, quando o sabor é bom, a quantidade de sabor e textura pode ser automaticamente muito, muito pequena. E a gente pensa, nossa, mas nem comeu.
Gente, se a criança pegou um pedacinho de alimento, a criança já está comendo aquele alimento. O volume é um outro caminho que pode estar ali na frente. Vocês precisam raciocinar dessa forma para que vocês não se frustrem e não achem que a criança mordeu, mas só deu uma mordidinha. Gente, vamos abrir, a gente precisa pensar fora da caixa aqui, tá? Senão a gente não vai estar satisfeita nunca. E por que o nome do MBS é Mamães e Bebês Satisfeitos? Porque todo passo que a criança dá, essa mãe já se sente satisfeita. Nesse sentido, gente, que são várias pecinhas de quebra-cabeças. Mamães MBS que estão aqui, falem para as outras mães o quanto isso é importante, né? O quanto isso precisa estar linkado com uma satisfação interna de vocês, vendo o bebê de vocês feliz, tranquilo, satisfeito, brincando, mordendo, comendo, né? Com uma rotina incrível, com uma saúde de ferro. E é isso aí, gente, é variedade, é satisfação de todo um processo que vocês estão sendo envolvidas aí, tá? Então, quando a gente observa, né, então, todos esses exemplos que eu dei para vocês, é justamente a mordidinha que a criança deu, que ela que vai determinar o ritmo dela a longo prazo, e não o adulto. Não é a criança que vai desenvolver o volume alimentar, e não é o adulto que vai determinar o ritmo. Não sou eu que digo, Alonso, meu filho, você tem que comer esse prato todo aqui. Alonso, meu filho, você tem que comer 3 fatias de melão que tem aqui. É ele que vai determinar o ritmo, não sou eu. No momento que eu inverto os papéis, tá tudo errado. Se alguém está invertendo os papéis, se alguém está aqui contando o volume alimentar, se alguém está aqui contando colheradas, quando está preocupado com o volume, tem algo errado aí que precisa de ajuste. Precisa ajustar, caso contrário, vocês não conseguem avançar no processo e logo ali na frente vai ter problema com, talvez, né, com uma seletividade alimentar, com uma dificuldade alimentar extrema, tá? Então, a gente não pode cair nessas tentativas, tá? Entenderam, então, esses 5 caminhos pra gente que vocês talvez não tivessem pensado para aumentar o repertório alimentar da criança? A Van colocou, ele adora comer na mão. Já dei melão e banana, mas em ambos ele conseguiu, com a boquinha, arrancar um pedaço grande. Tá tudo certo, Van, não tem erro nenhum aí. A mordida, né, o volume da mordida da criança, desde que a gente ofereça tamanho do alimento correto, com o corte, textura daquele alimento correto, e a criança tem os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar de forma correta e guiada, não tem aumento no risco de engasgo aí, tá tudo certinho, desde que a gente faça o nosso papel de interpretar os cortes, né, textura, posição, né, controle cervical, controle postural dessa criança, tá? A K, oi mamãe. A Kate respondeu perfeitamente ali, tá? A Deia, até quando continuar com BLW e começar a introduzir comida para comer com colher? Deia, essa pergunta não existe, tá? O que é o ideal? O que é o certo? O BLW é uma abordagem, né? O Baby Led Weaning, a criança tem total autonomia em se alimentar. A introdução alimentar participativa, a criança tem total autonomia também, mas tem intervenção do cuidador. O cuidador oferece o alimento na colher ou no garfinho, dependendo. Se o bebê tem a pinça, a gente não precisa mais amassar, a gente oferece em pedacinho. Ou o corte correto. Então, o BLW, ele é muito mais do que oferecer alimento em pedaço, tá? É muito além disso, não é só isso. Tem todo o protocolo Bliss por trás, que é justamente dentro do MBS, eu falo tudo isso, né? Que é como a gente deve se portar e o que a gente precisa fazer. É autonomia, comer em família, corte correto, são os alimentos, né, rico em ferro, rico em energia, verde escuro, né, que são os alimentos que a gente, base pra gente oferecer, tá? Então o BLW, ele é um pouquinho interpretado muitas vezes como oferecer o alimento em pedaço, ponto final. Não é só isso, tá? É todo um contexto por trás disso.
E tem a introdução alimentar participativa e a tradicional. Então não existe, tem bebês que iniciam e a família interpretou, a gente precisa interpretar o que o nosso bebê quer. Interpretamos que o bebê não aceita a colher, não aceita a ajuda do cuidador. A gente, tem famílias em que a única abordagem possível é o BLW. Tá? Então eu tô vendo isso automaticamente. Eu não sei se a Tiene tá aqui, minha aluna. Ela não mora no Brasil, talvez do fuso ela não esteja aqui. Mas a filhinha dela não aceita de jeito nenhum colher, não aceita ser ajudada, né? A manga fica ali, se a Etienne pega a manga, ela já quer tirar a mão da Etienne do local. Meu filho era assim. A filha da Etienne, ela manifesta mais. O Alonso não manifestava que não queria ajuda. Ele virava o rostinho, botava a mãozinha e nunca aceitou. Eu precisei me moldar. Então é tudo isso. Então é muito mais, né, do que oferecer comida, tá? É bem além disso. Então não existe uma idade para isso. A criança pode iniciar com a introdução alimentar participativa, em que tem ajuda do cuidador, mas também ela tem autonomia e de uma hora para outra ela não aceitar mais ajuda e ponto final. Assim como tem o contrário, tá? Vice-versa também é uma verdade que pode acontecer. A gente precisa ir se moldando, não deixando de dar os limites para a criança necessário para esse processo, caso contrário vira uma bagunça, né? E priorizar essa autonomia. A minha bebê, a Cadice, está com 11 meses já, cá. Meu Deus, ela vai fazer 1 ano já, chocada. Ela faz BLW desde agora. Está começando a pedir a colher. É isso que tem que entender, começar a entender e interpretar no bebê. Ela estava pegando os alimentos com a colher, mas daí só brinca, está tudo bem nisso. Aqui é o ponto. Se ela brinca e de vez em quando ela aceita você oferecer e você oferecer ajuda, vocês podem fazer a troca de talheres. E ela pegar a colher e tudo fazer a troca de talher, se ela não conseguir fazer o movimento certinho ainda, que às vezes é um pouquinho difícil, aí tu pode ajudar ela. Tu pode ajudar enchendo a colher um pouquinho e largar a colher para ela pegar, entendeu? Se ela não aceita ajuda. Tu coloca na colher e deixa a colher para ela pegar. Tem bebês que não aceitam mesmo. Eu sempre tiro a casca do tomate. Ele pode formar fios e isso pode aumentar o risco de engasgo. Meu filho, sempre que a criança já tem dentes, é propício a gente tirar, é melhor a gente tirar a casca daquele legume, daquela fruta. Meu filho, eu dou frutas para ele comer com as mãos dele, ele amassa e não come, só brinca não, Tamires, ele já brinca, tá? Quando a criança tá brincando, ela tá na escalada do comer lá na 3ª para 5ª, daqui a pouquinho tá comendo. Minha filha foi ao contrário, a Maju, ela quer na mão e com 1 e 5 quer voltar, querer tudo na boca. 1 e 5, isso acontece muito. Não tem erro nenhum aí, tá? Só tem que, não dá para deixar de estimular a autonomia. A Gislaine, tudo bem? Estou com dúvida quando começar a introdução dos talheres, aqui é participativa. Qual é a idade do teu bebê, Gi? Não, essas cascas mais fininhas, Thor, tá? As mais fininhas, assim, da abobrinha não precisa tirar, não. A Lisa, linda, ajudando as mamães. Quase fazendo 10. 9 meses. São gêmeas. Ai, são gêmeas, que amor. Quase fazendo 10. Então, com o uso de talheres, como elas já estão quase fazendo 10, elas já devem ter um movimento de pinça. Eu não sei qual foi a idade gestacional que você ganhou elas. Se elas nasceram a termo, nasceram prematuras, porque isso conta também a idade cronológica das filhas, nas tuas filhinhas, né, Gislaine?
Então, se nasceu abaixo de 36 semanas, ou né, a gente devia corrigir a introdução, a idade para iniciar a introdução alimentar. Caso contrário, a gente vê, o bebê já tem um movimento de pinça, já consegue pegar, por exemplo, um grãozinho de feijão, a gente já pode começar a introduzir o garfinho, por exemplo, para elas espetarem. O garfo é mais fácil no início do que a colher. Então, a gente espeta e mostra para elas, ou um palitinho, espeta e mostra para o bebê. Começando o movimento de pinça, idade corrigida 9. Perfeito, ótimo, ótima resposta. Faz toda a diferença, tá? Tá começando o movimento de pinça, já pode oferecer um garfinho, um palitinho para ver se elas querem espetar, tá? Meninas, quem não tava no início, semana que vem, Gislaine, meninas, vocês... Começa a jornada do bebê que come de tudo. Eu vou falar muito sobre isso também. Talheres, todo o processo de avanço da consistência dos alimentos, como iniciar a introdução alimentar, o que fazer durante todo o desenvolvimento do bebê satisfeito, que são os marcos de desenvolvimento, como montar o pratinho ideal, como fazer o processo de introdução alimentar durante os 24 meses da criança, que é até os 2 anos, né? Não se iludam. Muitas vezes eu seguidamente faço questões aqui, até que idade de introdução alimentar? A maioria responde que é até os 12 meses, não é até os 2 anos de vida. A gente consegue mudar completamente e melhorar esse paladar e induzir fatores que intervêm para a saúde dessa criança lá na frente, tá? Então não percam. O link para se inscrever na jornada é um evento online gratuito, tá lá na bio do Instagram, tá? Aqui do Instagram. Só vocês se inscreverem que vocês vão receber os links das aulas, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram as aulas. Pode colocar gergelim sem problema. Bebê 8 meses, a Lara está recusando os alimentos. Acho que foi excesso de não. O que fazer agora? Sim, isso muito pode acontecer. Então, quando a gente faz esses excessos de não, né? Não faz isso, não faz aquilo, não pega, não brinca, não isso, não aquilo. A criança associa por repetição a algo negativo. Não, então eu não posso fazer isso. Ela começa a associar o momento da refeição com algo negativo. Recusa alimentar. E começa a virar um ciclo de recusa sem fim. Precisa dessensibilizar. Te inscreve na jornada que a gente vai falar sobre isso. Dessensibilizar, talvez dessensibilizar até para o local e cadeira de alimentação. Precisa entender que aquela criança precisa retornar com memórias positivas para o momento da refeição. Que a criança precisa se sentir confortável com aquele momento da refeição. Como que a gente faz isso? Intervindo de forma positiva, gerando curiosidade, gerando motivação, estabelecendo uma rotina ideal. Pode ser uma rotina flexível, com intervalos regulares entre as refeições. Tem que ver se a tua bebê não aumentou a janela de sono dela e talvez não está indo para o momento da refeição com sono. O bebê com sono não come. A criança precisa estar descansada, sem sono, bem. A gente não pode achar que aquela criança vai estacionar nos marcos. Bem pelo contrário, os marcos de desenvolvimento a gente vai avaliando essa progressão deles conforme todos os marcos da criança e a gente tem sucesso sensacional lá na frente. A gente tem, ontem eu estava avaliando, gente, que felicidade a minha, as crianças que hoje estão com 5 anos, em que foram meus alunos da MBS lá atrás com 6 meses. Ai, gente, sabe aquela paz assim no coração de ver, nossa, que maravilha quando a mãe decidiu seguir nesse processo comigo, nesse momento, nesse movimento que na realidade é um acompanhamento que a gente tem dentro do MBS, né? Eu acompanho as mães, não é um curso que vocês vão lá fazer e pronto, viu um vídeo, deu. Não, a gente acompanha, a gente tem um acompanhamento dentro da plataforma. Meus alunos estão aqui que digam. É algo em que a gente pega literalmente vocês pela mão para seguir em frente, né? Não é algo estabilizado, porque as crianças crescem, se desenvolvem, obviamente, e vocês têm que estar o quê? Preparadas para esse momento de linda evolução e crescimento deles, né? Tanto cognitivo quanto fisiológico, enfim. É algo em que a gente se beneficia demais, porque é uma grande família, né? O time MBS é um time. Literalmente, são as mães MBS do mundo inteiro que estão dentro de um local. Então, todo mundo se ajuda, isso que é muito lindo, né?
as meninas dentro da comunidade MBS, a dúvida de uma mãe vem 10 embaixo responder e confortar e dar força, e a gente responde, eu, né, que sou a Nutri do suporte, junto com minhas Nutris do suporte, né, a Jéssica, enfim, e toda a equipe também. Então é algo muito sensacional, que os resultados são, assim, impressionantes. Essa questão do não, minha bebê está ficando em pé no cadeirão, daí a gente fala pra ela que não, meu esposo às vezes fica bravo, não deve ficar brabo, né, porque eles querem, é um momento bem de novas habilidades que ela tá fazendo, né, como podemos proceder, tem que dizer não algo negativo, ela vai ficar em pé, coloca a mesa e a cadeira no canto para gerar segurança, que ela se levante e ela fique parada no canto da parede, assim, que ela vai sentar, vai levantar, vai pegar um alimento, vai levantar, vai pegar, vai botar o alimento na cadeira, dá o apoio postural aqui, porque ela vai levantar, tá? E a gente não tem como trancafiar a criança que tá desenvolvendo uma habilidade gigantesca aí. Então, o que a gente precisa? Dar o apoio aqui e deixar. Às vezes vai colocar o pé em cima da mesa do cadeirão, não digam, né? Não coloca o pé, não faz isso. Não, deixa que coloque o pé. Pode mostrar e tirar o foco, trazer uma cumbuquinha, dizer, olha aqui, eu trouxe na cumbuquinha, vamos pegar um palitinho, vamos ver quem é que acerta dentro da cumbuca, comida, e assim a gente vai estruturando, tirando o foco do levanta, senta, para algo, uma cumbuquinha, um alimento, um gergelim, uma linhaça, uma chia pra gente colar a banana, colar uma frutinha, colocar em cima do feijão, colocar em cima de algo, para a criança ir se movimentando em direção a outro foco. Tá? Mas não reprimam porque não funciona porque não passa, entende? Não passa pelo cognitivo de, eu preciso sentar porque eu estou errada. Não passa. Vocês só vão estar colocando conversa fora e trazendo um momento negativo para a criança, o que não deve acontecer, tá? Tá bom, então, pessoal, eu vou lá, tem uma consultoria às 4 e pouquinho, agora falta 6 para as 4, tá bom? Deixa eu responder mais. Eu sou Silva, bebê de 8 meses, aceita bem as frutas e refeições, só sofre com gases, não é normal, tá? Tem um protocolo, até dar o saguzinho de chia, a chia você mistura com suco de uva, né, 3 colheres de sopa de chia, 100 ml de suco de uva, faz tipo um gelzinho e oferece, faz massagem. Ontem eu fiz terça-feira eu fiz uma live sobre isso, dá uma olhadinha lá no IGTV, bem sobre isso, todo o passo a passo para isso. Isabel faz um piquenique no chão, coloca os alimentos no chão, né, num piquenique, uma toalha em cima, se você não tem cadeirão, coloca os alimentos dispostos no chão, assim, em cima de uma toalha, tá? Faz esse processo para dessensibilizar. Que bom, Kai, isso aí. Faz isso, tá? E depois compartilha com a gente lá na comunidade. Vamos lá, então. Um beijo para vocês, pessoal. Muito feliz de ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado de falar sobre esses caminhos, que às vezes não é tão claro pra gente esse caminho, né? E que bom que vocês entenderam. Muito feliz. Tá bom? Um beijo em vocês. Até mais. Beijinho.